O início da história de Júlio César remonta ao seu nascimento em 12 de julho de 100 a.C. na cidade de Roma, durante um período de agitação política e social. Ele nasceu em uma família patrícia de origem nobre, conhecida como gens Júlia. Seu nome completo era Gaius Júlio César. A família de Júlio César tinha conexões com líderes políticos influentes e nobres, o que lhe proporcionou oportunidades educacionais e políticas desde tenra idade. Seu pai, também chamado Gaius Júlio César, era um proeminente senador romano, e sua mãe, Aurélia Cota, veio de uma família respeitada. Júlio César recebeu uma educação abrangente em retórica, literatura e filosofia, bem como uma formação militar sólida. Desde cedo, ele demonstrou um interesse e talento notáveis pela oratória e pelo estudo da lei, habilidades que o ajudariam mais tarde em sua carreira política. Aos 16 anos, César perdeu seu pai. Como herdeiro, herdou a posição social e a fortuna de sua família. Ele então se envolveu nos círculos políticos de Roma e estabeleceu relações com figuras importantes, como Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos de Roma, que se tornaria um de seus aliados políticos mais próximos. A carreira militar de Júlio César começou quando ele se alistou no exército romano. Ele logo se destacou por suas habilidades estratégicas e coragem no campo de batalha. Suas primeiras campanhas militares o levaram para a Ásia Menor e a Bitínia, onde ganhou experiência e renome como comandante. A virada significativa em sua carreira militar ocorreu quando César se juntou ao exército na Gália, atual França, como governador em 58 a.C. Durante os anos seguintes, ele conduziu uma série de campanhas bem-sucedidas na região, conquistando vastos territórios e obtendo uma riqueza considerável para si mesmo e para Roma. As conquistas na Gália trouxeram a Júlio César não apenas fama e riqueza, mas também poder político e influência em Roma. Sua habilidade em manter o exército leal e sua capacidade de administrar as terras conquistadas lhe renderam um enorme apoio entre as tropas e a população romana. Uma das conquistas mais marcantes de Júlio César foi sua campanha na Gália, atual França. Durante cerca de uma década, de 58 a.C. a 50 a.C., ele liderou uma série de campanhas militares bem-sucedidas que expandiram os territórios romanos na região e aumentaram sua própria fama e fortuna. Essas campanhas foram documentadas em seu famoso livro Comentários sobre a Guerra da Gália. Júlio César também ficou conhecido por suas reformas sociais e econômicas em Roma. Ele implementou medidas para aliviar o sofrimento dos pobres e reduzir as tensões sociais, como a distribuição de terras para os veteranos de guerra e a regulamentação de preços de alimentos. Em 44 a.C., Júlio César foi nomeado ditador vitalício pelo Senado romano. Isso lhe concedeu um poder sem precedentes e efetivamente marcou o fim da República Romana tradicional. Sua ascensão ao ditador vitalício também refletiu suas habilidades políticas e influência sobre as instituições romanas. Júlio César desempenhou um papel importante na reforma do calendário romano. Ele introduziu o calendário juliano, baseado no ciclo solar e ainda utilizado como base para o calendário gregoriano moderno. Essa reforma ajudou a regular o tempo de maneira mais precisa e eficiente. Além de seu papel político e militar, Júlio César também ocupou o cargo de Pontífice Máximo, que era a posição religiosa mais alta em Roma. Isso demonstrou sua habilidade em unir as esferas política e religiosa em sua busca pelo poder. Esse evento teve um impacto profundo na trajetória política de Roma e na transição da República Romana para o Império Romano. Após anos de ascensão ao poder e acumulação de influência, Júlio César tornou-se um ditador vitalício e estava concentrando cada vez mais poder em suas mãos. Isso causou alarme e descontentamento entre muitos senadores romanos e aristocratas, que temiam que César estivesse minando as instituições tradicionais da República. Um grupo de senadores, liderados por figuras proeminentes como Marcos Junius Brutus e Gaius Cassius Longinus, conspirou para assassinar Júlio César e restaurar a República. Esses senadores acreditavam que o assassinato de César seria um ato de libertação da tirania e uma defesa dos valores republicanos. No dia 15 de março de 44 a.C., Júlio César foi ao Senado romano para uma reunião. Conforme a trama se desenrolou, os conspiradores se aproximaram de César e o atacaram com facas. Júlio César foi apunhalado várias vezes, sendo atingido por cerca de 23 facadas. Seu assassinato ocorreu nos pórticos do Teatro de Pompeu, um local associado a eventos públicos e políticos. A morte de Júlio César teve repercussões imediatas. Em vez de restaurar a República, como os conspiradores pretendiam, o assassinato de César lançou Roma em um período de tumulto e instabilidade. A reação popular à sua morte foi variada, com algumas pessoas lamentando sua perda e outras vendo como um tirano.
O assassinato de Júlio César acabou contribuindo para o aprofundamento das divisões políticas e levou a uma série de conflitos subsequentes, incluindo a Segunda Guerra Civil e a ascensão de líderes como Marco Antônio e Otaviano, futuro imperador Augusto, que eventualmente consolidaram o poder e estabeleceram o Império Romano. A história de Júlio César, desde seus triunfos militares até sua morte trágica, continua a ser um tema de fascínio e estudo, refletindo as complexidades da política, poder e o destino das civilizações.